Olá, boa noite. A gente abre o BATV de hoje falando que a Polícia Militar apreendeu mais de 180 quilos de drogas hoje em Itabuna. Isso foi no bairro São Pedro. A polícia disse que recebeu uma denúncia anônima sobre um carregamento de drogas e quando chegou ao local, houve uma troca de tiros com homens suspeitos que conseguiram fugir. Mais de 1.000 comprimidos de drogas sintéticas também foram apreendidos. Em Ilhéus, a Polícia Militar apreendeu hoje um fuzil. O armamento foi encontrado enterrado numa área de mata de um residencial no Banco da Vitória. Foram apreendidos ainda munições, drogas e balanças de precisão. Um homem foi conduzido até a delegacia. A operação também contou com a participação de policiais da FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Completou um mês desde a fuga em massa no Conjunto Penal de Eunápolis. A Polícia Civil investiga se alguém de dentro do presídio facilitou a fuga dos 16 detentos que ainda seguem foragidos. Um mês após a fuga, o que tapa o buraco feito pelos criminosos para facilitar a saída em massa dos 16 presos é uma folha de zinco. Nada de reforma geral no alambrado do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul do estado. Desde a fuga, a Polícia Militar tem realizado operações de busca pelos fugitivos, por terra e pelo ar, mas nenhum fugitivo foi encontrado. A Polícia Civil diz que tem feito um trabalho investigativo, ouvindo testemunhas. 4 pessoas acusadas de terem participado do plano de fuga foram localizadas. 3 foram mortas em confronto com policiais e uma foi presa. Nós temos mobilizado delegados, investigadores, estamos focados para dar aí uma satisfação à sociedade, para a gente conseguir elucidar o mais rápido possível o que ocorreu. A fuga do Conjunto Penal de Eunápolis aconteceu no final da noite do dia 12 de dezembro e foi flagrada pelas câmeras de vigilância da unidade. Uma intensa troca de tiros entre bandidos e os PMs que faziam a vigilância na torre foi registrada. Foi a primeira vez que um presídio baiano foi invadido desse modo. A fuga acabou no afastamento de diretores e um interventor interino ficou responsável pela coordenação da unidade penal. Revistas foram autorizadas. Em uma delas foram encontrados celulares, carregadores e mais de 90 facas, facões e punhais. A polícia tenta identificar se servidores do Conjunto Penal contribuíram de alguma forma com a fuga. Temos já muitas informações a respeito de protocolos que não eram cumpridos no estabelecimento prisional, a respeito de entrada de visitas e demais ações que ocorriam ali dentro. Há indícios de algo que haviam sendo concretizado ali no presídio que não estaria de acordo com os protocolos aí pela Secretaria de Assuntos Penitenciários e nem de acordo com o que a Lei de Execuções Penais determina, né? Uma eventual facilitação de fuga ou qualquer outro ato do tipo ilegal que mereça aí essa reprimenda penal. O juiz da Vara de Execuções Penais, Otaviano Sobrinho, que também é o corregedor do Conjunto Penal, disse que nesses 30 dias colheu depoimentos, fez inspeções, autorizou revistas, afastou 7 pessoas da diretoria do Conjunto Penal e ainda determinou a transferência de 17 detentos. Desde o dia da fuga, as visitas das igrejas no Conjunto Penal foram suspensas. A Pastoral Carcerária, entidade que representa a Diocese de Eunápolis no presídio, disse que as famílias dos detentos e os representantes das igrejas católicas e evangélicas estão aflitas sem notícia dos detentos. Dentro desses 30 dias, nós não conseguimos adentrar dentro do presídio para saber a real situação que está se encontrando lá dentro. A Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Direito Criminal da OAB também recebeu denúncias. Há exemplo de não fornecimento de colchão, a vedação da entrada de produtos de higiene, por exemplo, né? Alguns castigos impostos de forma muito arbitrária, né? O defensor público do município esteve hoje no Conjunto Penal para apurar as denúncias. Em conversa com a direção, nos foi assegurado que a alimentação está sendo fornecida dentro dos horários e na quantidade que é prevista, e assim também a água. A gente adentrou até o pavilhão,
verificamos que de fato estava havendo fornecimento de alimentação no momento que a gente havia adentrado. E então, com relação a essa questão, se em um momento anterior houve, a gente vai averiguar. Agora, nesse momento, isso não está havendo. A nossa equipe tentou entrevista com o secretário da SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização, mas o pedido foi negado. Nós pedimos respostas sobre os problemas apontados na reportagem, mas também não tivemos resposta. 60 famílias ficaram desabrigadas após as fortes chuvas em Itajuípe. Choveu mais de 200 milímetros nos últimos dias e o rio Almada transbordou. Outras 200 pessoas estão desalojadas. Hoje pela manhã, algumas ruas do centro de Itajuípe ainda estavam alagadas, resultado das intensas chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Praça, ruas e rios se misturaram, formando um cenário caótico e dificultando a circulação das pessoas. Cris estava esperando o caminhão para tirar os móveis da casa dela, que ficou alagada. Infelizmente, mais uma etapa do que passamos em 2021. Ela conta ainda que vai começar uma obra para fugir desse problema que acontece sempre que chove forte. Pensamos em bater uma laje porque assim, a gente fica na vontade de ajudar nós mesmos e até ajudar um vizinho, botar um sofá. E é assim, né? A gente vivemos aqui com medo. Qualquer chuva aqui, todos nós temos medos. Aqui em Itajuípe choveu mais de 200 milímetros em apenas 3 dias. E o rio Almada chegou a transbordar em alguns pontos. Aqui no povoado Ruinha de São Cristóvão, parte dessa casa desabou. Manuel morava sozinho. E, por sorte, não estava em casa quando tudo aconteceu. Não estava em casa na hora. Não, estava no sequeiro na casa da mulher. Foi um choque, pegou de surpresa. Graças aos vizinhos, você conseguiu ainda não perder tudo, né? Graças aos vizinhos que eu não perdi tudo. Foi a Valença. E tem muita gente boa aqui na comunidade. Robson foi um dos vizinhos que ajudou na retirada dos móveis da casa de Manuel. Conseguimos tirar as coisas dele, moto, tudo, o material dele, conseguimos chamar ele na casa dele lá no sequeiro para ele vir ver como é que estava o estado da casa dele aqui, como ficou. A casa da mãe de Robson também ficou danificada. Aqui nós teve esse prejuízo aqui que nem você está vendo. A casa, o rio passa logo aqui. Teve a invasão da casa entrando água pelo fundo, saindo na porta da frente. Perdemos algumas coisinhas também, né? Mas graças a Deus, Deus é bom, vai fazer a gente recuperar. Hoje pela manhã, o prefeito e equipes da Secretaria de Assistência Social percorreram as localidades atingidas. Entre elas, o povoado Ruinha de São Cristóvão, onde vivem mais de 1.000 pessoas. A gente já está com escolas disponíveis, providenciando alimentações e o que tiver ao nosso alcance para poder ajudar a nossa população, nós vamos fazer. Já foi decretado hoje aqui estado de emergência, porque realmente foi crítico, as pessoas perderam muitas coisas, mas graças a Deus, pelo que nós vimos, não houve feridos, não houve perdas de vidas humanas, isso é importante. Rita é uma das moradoras que tiveram a casa invadida pela chuva. No fundo da minha casa foi até na porta da cozinha. Agora está seco, mas isso aqui não estava dando para passar normal, não. Aqui não passava ninguém, não. Aqui não passava ninguém, não. Tudo era água, tudo. Em Itabuna, o nível do rio Cachoeira subiu quase 3 metros. A Defesa Civil disse que a situação não apresenta risco, mas as áreas ribeirinhas estão sendo monitoradas. O rio Cachoeira recebeu muita água nesse domingo. Todo esse volume veio principalmente da cheia dos rios Colônia, Itacanoeira e Salgado. Nesse fim de semana, os municípios da bacia do rio Cachoeira registraram chuva com mais de 100 milímetros. Eram dados que a gente já esperava não só para Itabuna, mas para toda a região. E o que a gente tem de registro em toda a região é justamente chuva entre 100 e 120 milímetros. O nível do rio Cachoeira é um reflexo do grande volume de chuva que caiu nesse fim de semana em toda a região. Apesar de ter subido cerca de 2,5 metros de altura em relação ao nível normal, a Defesa Civil diz que esse aumento do volume do rio Cachoeira não representa risco. Joelma, que mora e trabalha às margens do rio Cachoeira, na Rua do Prado, em Itabuna, está de olho no nível do rio. Porque perde muitas coisas, né? Entra dentro de casa a água, aí fica um pouco difícil, né, pra gente. Aí a gente fica tudo expectativa para ver se dá pra gente sair, né? Vocês ficam nessa observação? A gente fica observando.
Qualquer coisa a gente correr. Segundo a Defesa Civil, apesar do tempo ainda estar fechado, com pancadas de chuva, o Rio Cachoeira está reduzindo o volume aos poucos. Mas comunidades rurais ribeirinhas ainda precisam de atenção, como é o caso de quem precisa cruzar a passagem molhada de Itamaracá, também conhecida como Ponte de Itamaracá. Nessa segunda, o acesso seguiu bloqueado, com a ponte submersa, por causa do nível do rio. Essa chuva de 100 milímetros está muito longe de uma chuva de 600 milímetros, que foi o que aconteceu em 2021, que foi aquela nossa grande cheia. Então, por mais que o rio encha, a gente tem nos dados a certeza de que ele não vai chegar naquele nível, né? Então, foi um nível muito elevado. Entretanto, a gente mantém atenção porque, querendo ou não, áreas ribeirinhas são sempre comunidades vulneráveis, né? São comunidades que necessitam de atenção, mas a gente segue de atenção redobrada, né? Porque a natureza é sempre muito implacável. Segundo a Defesa Civil, esta tarde, o nível do Rio Cachoeira baixou mais um pouco em Itabuna. Agora está 1,80 m acima do nível normal. Teve reajuste de 50 centavos na passagem do transporte público em Porto Seguro. O aumento pegou muita gente de surpresa hoje. A notícia do reajuste no valor da passagem do transporte coletivo pegou moradores de surpresa hoje em Porto Seguro. Não sabia. Pegou você de surpresa? Com certeza. Fiquei sabendo agora. Poxa, assim, para nós aqui da região podia ser um pouquinho mais barato, né? Porque muita correria indo para lá e para cá toda hora. Às vezes quando resolvi uns bagulho para lá, então acaba que no final do mês fica um pouquinho puxado, né? O valor da tarifa subiu de R$ 4,50 para R$ 5,00 e para todas as linhas do município. Para este morador, o aumento vai pesar no bolso do trabalhador no final do mês. O trabalhador aqui, a maioria é salário mínimo, menos disso, né? E realmente fica difícil mesmo. O reajuste de R$ 4,50 para R$ 5,00 foi aprovado e determinado pela Prefeitura, que disse que levou em consideração a elevação dos custos operacionais apresentada pela empresa por meio de uma planilha. A maior parte dos usuários não concordou com o aumento. Realmente é um absurdo esse valor, porque, querendo ou não, o ônibus sempre está constantemente quebrando. Às vezes ele atrasa muito. Já essa turista disse que o acréscimo de 50 centavos foi justo. Eu acho em conta porque na minha cidade eu pago R$ 7,75 todo dia. Então, para mim, esse preço de R$ 5,00 está mais em conta aqui, por ser uma cidade turística. Para esses moradores, as melhorias deveriam vir antes do reajuste. Devia haver uma melhoria nos ônibus, no horário dos ônibus, e não tem isso. Aí veio o acréscimo primeiro e a melhoria. Quando é que vai ser? Quando é que nós vamos ter melhoria no ônibus? Podia ter fazendo mais coisa aí para ficar melhor, para depois aumentar. Porque é só aumentar e continuar a mesma coisa, só tristeza. Sobre as melhorias no transporte público, nós tentamos, mas ainda não recebemos um posicionamento da Prefeitura ou da Aviação Porto Seguro. A seguir tem as notícias estaduais. Obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.